Curso de Lógica de Programação, aula 15. Talvez se vocês julgassem que essa deveria ter sido a primeira aula do curso, mas nós tínhamos que dar os princípios comuns das linguagens, que é o que as pessoas estão esperando. Agora é o momento de discutir coisas importantes sobre programação. Bem, o que a gente tem observado nas escolas e nas empresas em relação aos profissionais que estão se formando e vêm trabalhar com programação? E é difícil para eles de se iniciar na programação. Eles não entendem, eles falam, qual que é o ponto de partida? Então, é difícil as pessoas se iniciarem na programação porque elas não acompanharam o início. O início da programação foram as calculadoras, foi a telinha preta do DOS, não tinha esses sistemas operacionais evoluídos, coloridos, em que você mexe facilmente com o mouse. Então, é preciso saber como que a coisa começou. Aí acontece isso, esse é o princípio das aulas de ciências, esse é o princípio das aulas de matemática. Saber de onde uma determinada coisa que você vai aprender veio. Vamos acompanhar com cuidado como era o funcionamento das calculadoras nos anos 80, quando explodiu a programação nessas maravilhas aí que vocês estão vendo. Essa daqui, essa primeira, é a TI 57, Texas Instruments. Essa aqui, a TI 58C. E esta aqui, a HP, a mesma que faz impressoras hoje e computadores, HP 41C. As teclas aqui que vocês observam, que são aquelas fundamentais para se mexer com os dados, são essas, STO, RCL e, no caso das duas teclas aqui, a tecla SUM. O que quer dizer isso? STO quer dizer storage, armazenar. RCL quer dizer recall, né? Chamar um valor. E o SUM é acumular. Então, essas são as três teclas fundamentais para você mexer com aqueles quadradinhos, vou chamar assim, de memória. Para você mexer com a grade da memória, para você mexer com os bytes. O que você faz com um byte é armazenar, storage, é chamar o valor que está lá dentro com recall e fazer acumulação de valores, no caso de soma, de relatórios e tal. Aí você diria assim, mas como que eu faço para retirada, que seria o inverso do SUM? Eu simplesmente coloco um sinal negativo no valor e dou o SUM. Eu estou retirando o valor daquele quadradinho. Esta aqui é uma outra calculadora, aliás, muito boa para a sua época, fininha, uma calculadora Casio FX502P. E tinha uma notação um pouco diferente, que é feita por japoneses, né? Ao invés de STO, Store, ela tinha MIN. Ao invés do recall, RCL, ela tinha MR, Memory Recall. E ao invés do SUM, ou ao invés do inverso do SUM, ela tinha M- e M+. M+ seria o SUM das calculadoras Texas e HP. Então vamos compreender o que essas calculadoras antigas faziam, o método delas, o princípio, para vocês se situarem. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse que calcular aqui ganho de capital, né? Juros compostos. Eu tenho um capital inicial aqui, eu tenho a taxa de juros e eu tenho o tempo em que isso fica investido. Então, essa é a fórmula do ganho. Bem, eu teria que fazer um trabalho que não seria automático, tão bom quanto os computadores de hoje, porque o armazenamento, eu teria que guardar qual quadradinho de memória estaria cada variável. O capital inicial estaria na memória 01. Um dos problemas das calculadoras é que as variáveis não tinham nome. Você já mexia no espaço de memória direto. Você não tinha um sistema operacional que calculava de acordo com o programa, né? E de acordo com o tanto de memória
que está restando, né? O endereço para cada processo e localizar. Não, toda vez você podia rodar só um programa por vez na calculadora. Então, o capital eu já anoto numa folha de papel. A folha de papel é necessária no caso das calculadoras, né? Então, eu anotava que a memória 1 continha o capital inicial, a memória número 2 tinha os juros e a memória 3 tinha o tempo de aplicação. E só tinha 10 memórias. A primeira calculadora é 57. A seguinte, a TI 58, tinha ou 100 memórias ou então tantas instruções. Então, quanto mais memórias você utilizava, menos instruções o seu programa podia ter. Bem, então, feito isso, eu ficava com o papel do lado e eu ia fazer a fórmula, tá? A automatização da fórmula, que você poderia chamar de programação. Eu ia armazenar, eu pressionava uma tecla e abria os espaços de memória para a colocação do programa e ele anotava lá internamente onde é que começava o programa. Então vamos lá. Eu colocaria aqui o valor 100 storage 01, 10 storage 02, 12 storage 03. Antes de abrir o programa. Aí eu abria o programa, dava um PRGM, um PGM, né, uma tecla, e começava a digitar meu programa. Reclama 2, tá? Recal 2, que é juro. 1 sobre x ainda tinha essa dificuldade, que eu não podia escrever a fórmula horizontalmente, não. Eu calculava a melhor forma de fazer a fórmula. Então, eu somava 1, tinha que dar o igual. Por quê? Ele ia ser elevado a x. O 1 mais juros sobre 100 tinha que ser elevado ao quê? Ao tempo. Então, y elevado a x. Reclama 3, ó, recal 3, que é o tempo. Dava igualdade, se ele fizesse a conta, vezes recal 01, que era o 100, o capital inicial, igual. Então, eu fechava, alimentava aqui as memórias com os novos valores e mandava executar o programa. Da segunda vez, terceira e tal, já era mais fácil que o programa já estava gravado em um pedaço da memória. Compreenderam? Então, eu automatizava o processo. Eu não propriamente programava. Bem, então, analisando o que a calculadora fazia, calculadora programável, nós percebemos mais facilmente os princípios da programação. Armazenar dados, recuperar dados, modificar dados e mostrar os resultados. É nisso que consiste a programação. Os 3 primeiros passos implicam em termos uma memória, uma gradinha, um monte de quadradinho de memória numerado para a gente colocar as coisas. E mostrar os resultados implica em termos uma tela ou então uma impressora. Bem, então nós vimos aqui 2 coisas. Nós fazemos nos métodos de programação antigo e nos novos processos. Nos antigos, calculador, nós fazíamos simplesmente automação, ou seja, armazenávamos uma sequência de instruções discretas. Instruções discretas são essas que vocês viram. Um recal, uma operação unitária, estão vendo? Uma igualdade, uma potência, etc. E já na programação, você faz um armazenamento inequívoco de instruções flexíveis. Você hoje usa programação a objetos também. As frases das instruções, elas têm um determinado sentido e pode ser chamado de linguagem. Então, nós utilizamos linguagem hoje com a identificação clara dos parâmetros, sem margem de dúvida. Nós não temos que ficar com um papel do lado nos lembrando das posições de memória e qual parâmetro que tem dentro dela. Nesta aula, então, nós quisemos mostrar para vocês o início. Para aqueles que fizeram um curso, estão travados, não conseguem
começar a programar, olhem para isso e vocês vão ter uma luz. Comecem tentando colocar fórmulas de cálculo nos seus programas e deem nomes significativos para as suas variáveis e com base nisso, né, guardem esses princípios simples aqui, né? Armazenamento, recuperação, modificação de dados e a mostração dos resultados. Então, com base nesses princípios e começando a fazer apenas fórmulas aí nas suas linguagens, seja Python, seja C, seja qualquer linguagem, né? JavaScript, que está mais acessível porque está no navegador, né? Vocês vão começar a compreender, né, o que é que vocês estão fazendo. Vocês estão automatizando o processo, só que em alto nível. Nas linguagens de hoje, você vai poder designar uma variável com o nome de capital. Essa outra C0 de capital inicial. O J vocês vão poder chamar de juros. E lembrem-se, qual foi a dificuldade no passado, em que você tinha que anotar numa folha de papel que parâmetro que cada posição de memória tinha. Bem, então muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula. Espero que seja esclarecedora, número 15.